Eu sou Fernanda Baldomir e hoje vou apresentar o meu trabalho de PIBIC, intitulado como Avaliação da Atividade Antioxidante e Antimicrobiana e Estudo Químico da própolis da abelha Scapotrigona postica, também chamada de abelha mandaguari. A própolis é um material resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas a partir de plantas que ficam na cercania da colmeia, e além disso elas acrescentam enzimas salivares e outras substâncias para fazer esse produto natural. Na colmeia, a própolis tem função estrutural, selamento de fissuras, inibição do crescimento microbiano e ainda embalsamar insetos invasores que não puderam ser retirados do interior da colmeia. Dentre as várias atividades biológicas que a própolis possui, esse trabalho escolheu trabalhar com a atividade antioxidante antimicrobiana. Sabe-se hoje que espécies reativas de oxigênio e outros radicais livres estão intimamente ligados com processos de doença, como câncer, Alzheimer e até mesmo o próprio envelhecimento. Além disso, têm surgido inúmeros micro-organismos que são resistentes ao tratamento farmacológico disponível no mercado. Por isso, urge uma necessidade de encontrar novas moléculas que podem ser encaixadas nesse contexto, principalmente de origem natural. Quanto às abelhas, a espécie Apis mellifera L é aquela que produz a maior quantidade de própolis e por isso ela é a mais estudada. Porém, hoje em dia, os pesquisadores já voltam seus olhos para as abelhas sem ferrão, como a do gênero Scapotrigona, e as pesquisas são feitas mais nesse sentido. Inclusive, esse é o objetivo desse trabalho: investigar a presença de compostos fenólicos, atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos etanólicos da própolis produzida pela abelha Scapotrigona postica, comparado com os resultados da Apis mellifera. Com relação às amostras de própolis utilizadas nesse trabalho, elas foram obtidas a partir de doações do Instituto Ibramel, fica aqui o nosso agradecimento, nessas condições mostradas. O extrato etanólico foi feito com etanol puro, depois ele foi centrifugado e colocado apenas sobre o nadante. Devido à impossibilidade de liofilização do extrato, a sua concentração foi determinada a partir da medição de sólidos totais em balança de infravermelho. Para a Apis mellifera foi encontrada a concentração de 4.500 microgramas por ml e para a S. postica 3.500 microgramas por ml. O método de atividade antioxidante, para avaliação dessa atividade, foram métodos colorimétricos em microplacas de 96 postos e posterior leitura e leitura de microplaca. O método de PPH foi construído a partir de curvas, tanto do padrão de ácido ascórbico quanto das duas amostras das abelhas, foi obtida retas por meio de regressão linear e depois determinação do IC50. O mesmo método foi utilizado para a peroxidação lipídica pelo método T-Bars, também foi determinado IC50, porém com regressão não linear. Com relação à redação do complexo fosfomolibdênio, foi um pouquinho diferente. Foi construída uma curva apenas para o padrão de ácido ascórbico e as absorvâncias obtidas na amostra foram então substituídas na equação da reta do padrão e foram então determinado o equivalente de ácido ascórbico das nossas amostras. Com relação aos resultados, a gente percebe que a abelha Apis mellifera teve os melhores resultados em todos os testes antioxidantes, tendo os menores dos C50 e os maiores equivalentes de padrão já conhecidos na literatura. Porém, a gente nota aqui que no método T-Bars, o IC50 dela foi extremamente alto, não sendo então muito eficiente na inibição da peroxidação lipídica. Com relação a essa postica, não foi possível a identificação de 50 dela no método T-Bars, porque nas concentrações testadas ela não atingia 50% de inibição em nenhuma dessas concentrações. Com relação aos flavonoides totais, também foi construída uma curva do padrão de quercetina, um método colorimétrico também por meio da complexação com alumínio. E para a Apis mellifera, encontramos 9,77 microgramas de equivalente e para a postica apenas 9,63, embora não tenha sido uma diferença tão grande. É importante lembrar que os flavonoides foram escolhidos porque, dentre os compostos fenólicos, eles são ditos como os responsáveis pela maioria das ações atribuídas à própolis. Com relação à atividade antimicrobiana, os micro-organismos testados foram Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans, todos patogênicos para o homem nessas condições de cultivo. O método escolhido foi a impregnação de discos de papel, então foi difusão em disco. Esses discos de papel eles foram impregnados com as amostras de própolis e foram colocados por cima da cultura, então esperamos a que essa cultura crescer. Após o crescimento, foi medido o halo de inibição do crescimento microbiano. Aqui estão demonstradas algumas placas e pode-se notar o halo de inibição sem o crescimento, com os controles positivos de antibióticos, porém não se observa halos nem nos controles negativos de etanol, nem nenhuma das concentrações testadas de nenhuma das abelhas. Então, a gente pode perceber aqui que todos eles tiveram um halo de zero, não teve inibição. Então, nenhuma dessas concentrações testadas aqui demonstradas não houve inibição do crescimento microbiano. Por fim, conclui-se que a abelha Apis mellifera mostrou-se mais eficiente nos testes antioxidantes e nenhum dos extratos de ambas as espécies foram eficientes em inibir o crescimento microbiano. Sugere-se que mais estudos sejam feitos com esse própolis de abelha sem ferrão, já que ele parece promissor e não tão estudado assim. Obrigada pela atenção. Deixo aqui meu e-mail para eventuais dúvidas.